Boa noite. O Conselho Regional de Medicina defende manutenção do Hospital Rui Pereira. A posição da entidade foi divulgada depois do Conselho Estadual de Saúde pedir o fechamento da unidade. 280 mil pacientes podem ser afetados caso o governo acate o pedido. E você vai ver ainda. O Executivo decretou situação de emergência por causa dos incêndios florestais que têm acontecido no Rio Grande do Norte. Só este ano foram registrados 269 casos. E aqui no estúdio, nosso entrevistado será o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Abraão Lopes. Hoje é quinta-feira, 10 de outubro de 2019 e o Band Cidade começa agora. O Conselho Estadual de Saúde pediu esta semana o fechamento do Hospital Rui Pereira. Já o Conselho Regional de Medicina é contra a medida que, segundo o CRM, prejudicaria 280 mil pacientes que dependem da rede pública. Resta agora o governo decidir sobre o destino da unidade que é referência em cirurgias vasculares. No mês em que completa 9 anos, o Hospital Rui Pereira, no bairro de Petrópolis, não tem nada o que comemorar. O hospital sofre com a falta de estrutura para atender os pacientes e a ausência de licenças para funcionamento. Precariedade que fez o Conselho Estadual de Saúde pedir o fechamento da unidade, baseada em laudos do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Nós todos ficamos muito preocupados com a segurança dos pacientes e com a segurança dos trabalhadores, dos servidores. Inclusive, a Vigilância Sanitária deixou muito claro para a gente que há um absenteísmo elevadíssimo dentro do Hospital Rui Pereira, exatamente pela precariedade das condições de trabalho. O Conselho Regional de Medicina rebateu os argumentos do Conselho de Saúde com números. Embora reconheça a necessidade de melhorias urgentes na estrutura do hospital, o CREMERNE afirma que até setembro foram realizadas na unidade 1.737 cirurgias vasculares, 193 procedimentos por mês. Por ano, em média, 2.300 pacientes são operados no hospital. Os dados foram apresentados durante uma coletiva de imprensa. Para o CREMERNE, o fechamento do Hospital Rui Pereira trará prejuízos a 280 mil pacientes diabéticos que dependem da rede pública. E nós encontramos que praticamente todos os hospitais estão sem alvará. Alvará da Vigilância Sanitária, não tem a licença da Prefeitura. E um dos hospitais, que é um hospital que seria para onde parte desses pacientes seria transferido, também não tem alvará de bombeiro. Houve um incêndio na UTI desse hospital há poucos anos atrás. A transferência de quem está internado aqui para outras unidades também é considerada um erro pelos médicos do Rui Pereira. Segundo eles, nenhum hospital oferece as condições necessárias para receber os pacientes vasculares. Porque nenhum outro hospital tem condições de absorver esses pacientes com a proposta de tratamento que são impostos por eles. Já a representante do Conselho de Saúde alega que há vagas disponíveis em outros hospitais aptas a receberem os pacientes do Rui Pereira. A disponibilidade de leitos no Hospital da Polícia, com a reforma que teve lá, são 10 leitos de UTI que podem ser usados imediatamente. O hospital tem capacidade para 80 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI. O Rui Pereira foi inaugurado em 2010. Em junho deste ano, o governo anunciou o fechamento da unidade, mas voltou atrás dias depois. Por enquanto, o destino dos pacientes atendidos no Rui Pereira segue incerto e tem preocupado quem precisa do atendimento médico. Eu acho melhor ficar aqui mesmo, na minha opinião. A gente não tem dinheiro para pagar um hospital particular, mas que essa notícia já zonza por aqui. São 2 casos e eles são complementares. O primeiro aspecto é que, convenhamos, as unidades públicas de saúde, elas não têm como receber esses pacientes do Hospital Rui Pereira, é fato. Segundo aspecto, o Hospital Rui Pereira precisa sim de uma manutenção, de um trabalho, de um serviço, de uma obra, para resolver os problemas já apontados, não só pelo Conselho Estadual de Saúde, mas por outras unidades, como a própria Vigilância Sanitária. O Hospital Rui Pereira hoje vive precariamente. Das 4 salas de cirurgia, apenas 2 funcionam. Tem equipamento de hemodinâmica, mas
Mas esses equipamentos não funcionam por falta de material. E, lamentavelmente, tristemente, o Rui Pereira se transformou em um centro de amputação. Como não há uma resolutividade no tratamento, quando os pacientes lá chegam, já vão para a amputação. A média é de quase uma amputação por dia naquela unidade. O governo do estado decretou situação de emergência devido aos incêndios florestais que têm ocorrido no estado potiguar. Só este ano foram registradas 269 ocorrências pelo Corpo de Bombeiros, 21 incêndios só nas últimas 24 horas. As chamas assustam. O fogo que consumiu uma região de mata na noite desta quarta-feira em Ceará-Mirim foi um dos 21 incêndios combatidos em apenas um dia pelo Corpo de Bombeiros. Este ano já foram contabilizados no Rio Grande do Norte 269 incêndios florestais. Embora tenha registrado redução nas ocorrências de janeiro a setembro de 2019, o Corpo de Bombeiros informou que os casos aumentaram 40% nos primeiros dias de outubro, em comparação com o mesmo período de 2018. Do dia 1º até a última terça-feira, foram 44 casos, contra 31 no ano passado. Nós acreditamos que esse efeito Amazônia está trazendo essa concepção, a população está mais atenta, identificando os focos, aí já cria um certo alarme e isso está gerando esse efeito. Por causa dos incêndios florestais, o governo do estado publicou um decreto de emergência para combater incêndios e reduzir os estragos na região de Porto Alegre e Viçosa, devastadas pelo fogo. O documento, válido por 30 dias, permite ao Corpo de Bombeiros contratar serviços e comprar equipamentos sem licitação. Picapes, material de sapa, bombas costais, tanques de água para as picapes, então vai dar uma condição efetiva da gente combater esses focos de incêndio que estão surgindo. Os equipamentos serão comprados com recursos vindos da taxa dos bombeiros, que começou a ser cobrada esse ano pelo Detran. A previsão é que todo o material esteja à disposição dos militares até o final deste mês. O Corpo de Bombeiros alerta que pequenos cuidados podem diminuir a chance de focos se tornarem grandes incêndios, provocando a destruição de áreas verdes e trazendo riscos à saúde de quem mora perto desses locais. Então é importante que não se realize as coivaras, que as pessoas, né, que fumam cigarros que realmente apaguem. Né? Então é mais prevenir para não proporcionar o surgimento dos incêndios. Esse estado de emergência decretado pela governadora Fátima Bezerra é essencial. O Corpo de Bombeiros, por outro lado, também precisa, sim, de melhores e maiores equipamentos. A envergadura dos incêndios postos hoje, nas últimas semanas, no Rio Grande do Norte, mostram o quanto o nosso Corpo de Bombeiros está carente, precisa de apoio, precisa de equipamento, de material. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, dia 11 de outubro. Em Natal, o dia começa com chuva, mas o tempo à tarde e à noite vai ficar firme. A mínima é de 23 e a máxima vai aos 30 graus. Já em Rafael Fernandes, na região oeste, vai fazer sol e não chove. Mínima de 22 graus e a máxima alcançando os 37. Em Santana do Matos, no Seridó, o tempo fica firme e também não chove por lá. Mínima de 22 graus e a máxima alcançando os 37. O Band Cidade volta em instantes. As prefeituras do Rio Grande do Norte vêm enfrentando dificuldade para realizar a limpeza das praias atingidas com as manchas de petróleo. O IDEMA orienta os municípios a coletarem e armazenarem o material através do contrato das empresas habilitadas. Os mais de 60 municípios nordestinos afetados com as manchas de petróleo querem saber o que fazer com o óleo que está na areia das praias. Foi lançado para o município a responsabilidade desde que o material que está no mar chegou à superfície. Chegando à superfície é de responsabilidade municipal. Nós temos aí toda uma costa do Rio Grande do Norte comprometida e onde municípios que não têm o recurso suficiente nem para gerir os resíduos domiciliares vão ter que começar a gerir também os resíduos perigosos. Então a nossa observação e a nossa preocupação enquanto municípios é qual é o órgão que vai liberar a licença para que a gente possa manejar esse material e também viabilizar a destinação correta desse material. O IDEMA do Rio Grande do Norte orienta as prefeituras que coletem e armazenem o material encontrado. Para isso, os municípios devem contratar uma empresa habilitada.
Infelizmente, no nível do Rio Grande do Norte, hoje só identificamos uma empresa, né, a empresa chamada Brasóleo, ela recebe esse resíduo industrial. Contudo, existe um custo, né, então os municípios teriam que ver na situação ideal se eles podem, né, e devem tentar fazer um contrato, uma negociação com essa empresa. Alguns municípios têm levantado, olha, não temos condições de contratar, temos dificuldades, e é nesse sentido que a gente vai buscar ver se o Estado tem alguma condição de dar um apoio maior, ou se não o Estado, a União, de como dar um apoio maior, a própria Petrobras, para ver se a gente chega a dar um destino correto a esse tipo de resíduo, né? Uma vez que ele não pode ir para o lixo comum. O órgão chegou a divulgar uma lista com 13 empresas que fazem o serviço no estado. O problema é que apenas uma delas tem autorização para tratar o resíduo de maneira correta. As demais apenas fazem a coleta e o transporte. Os municípios querem saber quem vai arcar com os custos da limpeza das praias e o que, de fato, eles estão autorizados a fazer para retirar o material. A gente trabalha com gestão pública e a improbidade administrativa bate a porta todos os dias. Então é interessante que os órgãos estaduais, inclusive os federais, se unam nesse propósito, porque o problema é sério. As pessoas precisam também estar conectadas com essa situação e os municípios cada vez mais unidos. Então é um momento onde os municípios dessa região litorânea se fortaleçam para a gente poder chegar a um consenso. O problema não é sério, não. O problema é seríssimo. O problema não é grave, o problema é gravíssimo. E aqui não tenho nenhuma carta para defender os municípios, mas é preciso ter extrema sensibilidade para identificar, para saber e colocar o ponto no i, que essa responsabilidade não é só do município. Os municípios vivem uma crise financeira sem precedentes. As prefeituras não têm sequer dinheiro para pagar os salários em dia, muitas delas. E esse problema é um crime ambiental gravíssimo, de escala que a gente ainda não tem condição de precisar, e o problema não é só do município. O problema é do município, o problema é do Estado, o problema é da União. E os três juntos têm responsabilidade porque só agora estão tratando de encarar o problema como de fato ele precisa ser encarado, com resolutividade e punição. Me arrisco a dizer que a gente ainda não tem a dimensão do crime ambiental, porque a borra de petróleo, sim, isso nada mais é do que a borra de petróleo. Infelizmente, ela ainda não chegou completamente à beira-mar, não só do nosso litoral potiguar, mas do litoral nordestino como um todo. É um crime absurdo. E eu ainda não vi punição, eu ainda não vi a celeridade nas investigações e ainda não estou contemplando a unidade, a união que precisa ter de ações eficazes entre prefeituras, governo, União. O Detran quer reinstalar radares de limite de velocidade nas rodovias estaduais. A Via Costeira será a primeira a receber os equipamentos, mas ainda não há prazo para a realização desse serviço. Desde 2014, os radares não fazem mais parte do cenário da Via Costeira. O Detran garante que vai reinstalar os equipamentos na avenida, mas ainda não tem data para a realização do serviço. A intenção do governo, do Detran, é instalar o mais rápido possível, mas nós dependemos de um processo licitatório. Então esse processo licitatório muitas vezes é muito demorado. Esperamos que até o final do ano a gente conclua esse processo licitatório e a partir daí, 30 dias, a gente instalar esses radares aqui na Via Costeira. A Via Costeira coleciona acidentes. O trajeto cheio de curvas, aliado à alta velocidade dos carros, fazem da avenida uma das mais perigosas de Natal. Só este ano, até junho, foram registrados aqui 54 acidentes de trânsito. O Detran planeja instalar ao longo da Via Costeira 4 aparelhos de limitação de velocidade. Então aqui na Via Costeira serão investidos em radares mensalmente R$72 mil. A manutenção dos radares será de responsabilidade da empresa que ganhar a licitação. Ao todo serão instalados 42 radares de limite de velocidade nas rodovias estaduais. O Detran paga mensalmente um valor estipulado na licitação a essa empresa, mas todo o serviço de manutenção é com a empresa. E agora eu tenho um recado para você. Quantas pessoas que perderam alguém em um crime viram os criminosos ficarem impunes ou serem soltos em pouco tempo? Para mudar isso, precisamos fazer algumas mudanças nas leis. Por isso, o pacote anticrime do governo federal é tão importante. Ele propõe medidas para tornar as leis mais rigorosas para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção.
Por quê? Porque quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. O pacote anticrime propõe, por exemplo, que os líderes de organizações criminosas cumpram pena em presídios de segurança máxima. Isso vai impedir que continuem comandando as organizações à distância. Além disso, a proposta aumenta o tempo de permanência desses presos nos presídios federais, passando de 1 para até 3 anos. Acesse justiça.gov.br/pacote anticrime e conheça outras medidas. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. E no próximo bloco eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Abraão Lopes. O Band Cidade volta já. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, doutor Abraão Lopes. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Doutor Abraão, a menos de um ano da eleição, e aí fica sempre a pergunta para nós eleitores e, sobretudo, para os pré-candidatos. O que é que muda para a eleição de 2020 se a gente comparar com a de 2018? Ana, o projeto de reforma eleitoral que passou, que foi aprovado no Congresso Nacional, ele estava baseado em 3 medidas básicas. Primeiro, uma alteração em relação à contabilidade dos partidos. Essa repercute muito pouco em relação ao eleitor e terminou que não houve vetos significativos do presidente em relação a essa matéria. Quer dizer, os partidos agora poderão pagar despesas com advogados, poderão adquirir bens móveis e imóveis, questões muito mais relacionadas a esse dia a dia partidário. Mas há outros 2 pontos que também foram objetos de alteração, só que foram vetados. O retorno da propaganda partidária, aquele espaço que os partidos possuíam no rádio e na televisão. O presidente da República vetou essa matéria. E a terceira matéria, essa dizia mais respeito realmente ao pleito eleitoral, que era em relação à mudança de prazos de inelegibilidade, mas o presidente da República também vetou. Se nós compararmos a eleição de 2018 com a eleição de 2020, a principal alteração ela não foi nem feita por esta última lei, foi feita por uma lei de 2017, mas que terá aplicabilidade pela primeira vez agora em 2018, que diz respeito à vedação, à formação das coligações na eleição proporcional. Isso, na prática, quer dizer que os candidatos a vereador terão que ser do partido e não mais formar coligação com outros partidos. É isso, doutor Abraão? Isso. Os pleitos proporcionais são os pleitos para vereador, deputado estadual e deputado federal. Historicamente, os partidos se coligavam, formavam reuniões de partidos, chamadas coligações, e a partir desta coligação se tentava eleger representantes, atingindo um número que nós chamamos do quociente eleitoral. A partir de 2020, os partidos terão que atingir sozinhos os quocientes eleitorais, ou seja, cada partido vai precisar reunir uma quantidade de votos para eleger vereadores e na eleição de 2022, se isso for mantido, deputados estaduais e deputados federais. Qual é o impacto que isso tem em relação, inclusive, ao eleitor? É que há uma tendência natural, em médio e longo prazo, de os partidos pequenos terem cada vez mais dificuldade de atingir esse número, dessa forma não elegerem deputados, vereadores, e isso, inclusive, vira uma bola de neve, porque a partir do momento que ele não elege deputados, por exemplo, ele vai ter menos recursos públicos para fazer a campanha, vai ter menos tempo de rádio e televisão. E aí, naturalmente, a representação desse partido tenderá a cair ao longo do tempo. Agora, doutor Abraão, a coligação, no caso do próximo ano, concretamente, para prefeito, a união de partidos em torno de um nome, isso é legal? Vai continuar? Pode continuar? Permanece possível. Para os pleitos majoritários, como é o caso da eleição para chefe do Executivo, entre os quais o prefeito, é perfeitamente possível formar a coligação. Só que a repercussão da coligação numa eleição de chefe do Executivo é muito menor do que aconteceria numa eleição proporcional, para deputado ou para vereador. Por quê? Porque a única repercussão em relação à formação da coligação é a demonstração de apoio e significa também, nos municípios que possuem, mais tempo de rádio e televisão. Eu pego uma coligação, os 6 maiores partidos dessa coligação vão acrescentar tempo de rádio e televisão na propaganda chamada eleitoral. Mas não há repercussão em relação ao resultado das eleições, que é o que acontecia na eleição de vereador. Numa eleição de vereador, quando era possível formar a coligação, um candidato de um partido que teve menos votos, ele poderia ser eleito, beneficiado pela quantidade de votos de uma outra agremiação, de um outro partido. Doutor Abraão, muito se falou sobre o fundo eleitoral. Alguns falavam que o fundo eleitoral seria agora de 3 bilhões. O governo chegou a defender 1,5 bilhão. Finalmente, o fundo eleitoral, ou seja, aquele dinheiro público que vai ser empregado nas campanhas eleitorais, vai ser de quanto? O valor do fundo não está definido ainda para essa eleição de 2020. O que o presidente fez foi vetar uma disposição que criava uma espécie de gatilho para que o fundo aumentasse automaticamente. O que, do ponto de vista fiscal, é até uma medida que nós entendemos como responsável.
O que se debate em relação ao fundo é que o pleito de 2020 é um pleito que tem muito mais eleições do que aconteceu em 2018. Em 2018, eu tive eleições gerais. Em 2020, todos os 5.570 municípios do país terão eleições, tanto para prefeito como para vereador. O fundo que foi utilizado em 2018 foi um fundo de aproximadamente 1,8 bilhão. Ele, a princípio, na avaliação que nós fazemos, ele pode se revelar insuficiente para uma eleição municipal. Daí o Congresso Nacional pressionar no sentido de aumentar esse valor para chegar talvez a 2,5 bilhões, mas não é algo que foi fechado ainda. Doutor Abrão, redes sociais. Na eleição passada foi possível fazer o chamado impulsionamento. Vai ser possível agora? Perfeitamente possível. E, aliás, é algo que muda da eleição municipal, né? Porque em 2016 foi uma eleição completamente diferente. Eu podia utilizar a rede social, mas não podia fazer o impulsionamento, né? O conteúdo patrocinado no Facebook, Instagram e nas demais redes sociais. Em 2020 será a primeira eleição municipal onde isso será permitido. Em 2018, como você colocou, já era perfeitamente possível. Em 2020, da mesma forma, o que nós avaliamos terá uma repercussão muito significativa para o eleitor, porque no pleito municipal, o eleitor tende realmente a participar muito mais ativamente, né, sobretudo no interior. Mas aí é importante lembrar, o eleitor ele não pode impulsionar conteúdo pelas redes sociais, só quem pode impulsionar é o candidato ou o partido. O eleitor pode até publicar conteúdo da sua preferência em relação ao seu candidato, mas ele não pode contratar junto ao Facebook ou às demais redes sociais aquele conteúdo patrocinado. No caso de um eleitor que fizer isso, ele vota em candidato A e ele impulsiona, quem vai responder, o candidato ou o eleitor? Se ficar provado o prévio conhecimento do candidato, e esse prévio conhecimento ele pode ser até presumido diante do vulto daquela propaganda, o próprio candidato também poderá ser punido. E a punição aqui é uma punição de multa, né, por propaganda irregular. É muito difícil, na realidade de uma eleição, um adversário, o próprio Ministério Público, questionar a conduta individual de um eleitor, né? Porque isso, se você multiplicar pela quantidade de eleitores, pode terminar gerando quase que uma impossibilidade de apuração. Mas quando aquele ato ganha uma maior repercussão e a partir daí eu posso presumir que o próprio candidato tenha conhecimento, a punição poderá recair também na figura dele. Doutor Abrão, eu abri essa entrevista dizendo que a gente está há menos de um ano do processo eleitoral. Prazo para a questão do domicílio eleitoral e para a definição do partido. Esse prazo antes era de um ano, mas mudou. Isso, o prazo agora de apenas 6 meses, então 6 meses antes da eleição, o pré-candidato deve estar afiliado ao partido pelo qual pretende concorrer. Então, hoje ele, inclusive, 6 meses antes da eleição seria abril. Então ainda há, abril, né? Então há prazo ainda hábil para que um determinado pré-candidato mude de partido, assim como para que ele eventualmente transfira o seu domicílio eleitoral para uma outra localidade. Então o eleitor vota no município A, ele pode ainda mudar para o município B e poder participar do pleito eleitoral neste município, desde que o faça até 6 meses antes da eleição, que seria aí o início de abril, já que a eleição é no dia 4 de outubro. Né? Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui no estúdio para a gente tirar uma dúvida. Nacionalmente, há alguns deputados tentando criar um movimento para deixar o PSL, que hoje é um dos principais partidos do Brasil. No momento que os deputados federais deixarem o PSL, o partido automaticamente também já reduz aquele seu percentual do fundo partidário, do bolo total? No cenário atual, no cenário legislativo atual, claro, isso pode passar por alterações, né? Nós estamos no momento em que o Congresso, inclusive, derruba muitos vetos que o presidente da República levanta em relação à legislação, mas no cenário atual, o partido ele manterá a sua representação da eleição. Então, mesmo que haja uma redução do número de deputados, isso não repercutirá na fatia que o partido acessará em relação aos fundos públicos de campanha. Ou seja, aquela quantidade de deputados, ela continua sendo definir a quantidade de recursos que o partido receberá, mesmo que ele perca esses representantes em razão de mudanças de partido. Presidente da Comissão Eleitoral, de Direito Eleitoral da OAB, doutor Abrão Lopes. Muito obrigada, doutor Abrão. Eu que agradeço, Ana. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, o site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã. Excelente noite para você.